Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para uma aula de filosofia do primeiro ano do ensino médio. Vamos falar do início, os primeiros filósofos, né, que são chamados de pré-socráticos. Esse nome não é dado porque eles nasceram antes de Sócrates, alguns são até contemporâneos. Essa é mais uma questão de que eles fazem uma filosofia anterior, quer dizer, mais rudimentar, mais simples, assim, diferente, vamos dizer, não é simples, mas diferente da de Sócrates, né? Eles vão começar a pesquisar a questão da origem do universo. E vamos ver quem são esses filósofos, então. As 5 escolas são os jônios, os pitagóricos, os eleatas, os atomistas e os sofistas. A gente vai falar de cada uma delas e alguns personagens que vocês já conhecem aí. Aqui é o mapa da Grécia Antiga, né? E os filósofos, né? Nós vamos ter aqui, ó, vamos procurar aqui Heráclito de Éfeso, porque ele vem da cidade de Éfeso, né? Tales de Mileto, porque de Mileto, ó, aqui está Atenas. Atenas está aqui, é terra de Sócrates e Platão, né? Os atenienses. E aí a gente vai ter, ó, o Aristóteles é aqui em cima, Estagira, que é o Estagirita, Demócrito está aqui para cima também, mas essas são as cidades-estados da Grécia, onde surge a filosofia, porque tinha muita autonomia de pensamento, de escolas, educação diferenciada, então era um terreno muito fértil para surgir a filosofia. Foi aí que surgiu, e pasmem, né, diferente do que acontece hoje, por eles pensarem diferentes, um não queria matar o outro, né. Os jônios e os eleatas, né, tá aí, unidade e multiplicidade. Tales de Mileto falando da água, Parmênides vai falando do ser e do não ser, né, o que é o ser, pregar aquela essência das coisas, né. Depois o Platão vai desenvolver isso de outra maneira, mas já bebendo nessa fonte de Parmênides sobre a questão do ser imutável, né, que é como se fosse uma essência, uma alma das coisas, que aí dá sentido ao mundo. E Heráclito falando o sentido ali, o fogo, está como uma imagem, aquela chama que você acende uma vela, ela não para, fica mexendo o tempo todo. Porque ele fala que o que dá sentido ao universo é a mudança, é o dia, a noite, o calor, o frio, né, o sol, a lua, são essas coisas que vão dando sentido, a gente vai se transformando o tempo todo. É dele aquela frase lá, ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Depois quer dizer que você, ao entrar num rio, o rio corre, as águas correm. Então, você sair e voltar, as águas já passaram, já são outras. E tem uma questão também mais importante, mas mais profunda, que você também se transformou, você já conhece mais aquele rio. Depois que você entra uma primeira vez, você já sabe mais sobre ele, a profundidade, tudo mais, onde entrar, se tem pedra, se vai machucar seu pé. Então, você se transformou e o rio se transformou também. Então, para ele é isso que dá sentido ao mundo. Os pitagóricos aqui, eles vão falar que o número é o elemento fundamental, que dá origem, fundamental do universo, da origem ao universo, né? A matemática pode explicar, só a matemática pode explicar. Vocês estudando física já perceberam, né, um pouco dessa noção de pensamento. É engraçado, eu gosto de dizer que para você ir no Japão sem falar japonês, para ir na Espanha falar espanhol, na Inglaterra falar inglês, e para conversar com o universo a gente usa os números, né? A matemática, de certa forma, então ele tem um pouco de razão. Não que os números vão dar origem ao universo, mas realmente é uma grande ferramenta para a gente estudar o universo, para entender um pouco mais sobre ele, sobre as leis da física, né? Por exemplo. Os atomistas, o principal Demócrito, ele fala da transformação, só que para ele existiam pequenas partes, depois a gente vai... Não é que ele descobriu, ele não tinha microscópio, gente, não é que ele descobriu o átomo, mas ele falava de pequenas partes imutáveis, que eram combinadas de forma diferente, e aí formavam coisas dessas pequenas partes, você montava o professor Luiz Henrique, né? Ou você montava um cachorro, uma galinha, depende da combinação, ou sai uma árvore, né? Depende dessa combinação aí dos átomos, dessas pequenas partes imutáveis, que aí vai se construindo tudo no universo. É bem interessante essa visão, a gente pensar nisso hoje, como é que ele pensou nisso há tanto tempo, né? Mais de 2000 anos atrás. Os sofistas, aqui é o principal Górgias, eles são... Sócrates é um grande crítico dos sofistas, que eles falam que eles privilegiam muito a retórica. E ele fala aqui da
questão de você, às vezes o real você não entende, você não pode dizer, né? Ele começa a diferenciar a realidade, o pensamento, o pensar e a linguagem, né? Do que se pode dizer das coisas reais. Só que eles acabam privilegiando muito essa questão do discurso. E aí Sócrates vai criticar duramente eles depois. A filosofia pré-socrática, lembra que foi a pré-socrática, ela antes de Sócrates. Sócrates vai fazer uma filosofia mais voltada para a ética, para o eu, para o ser humano no mundo, a busca da felicidade, essas coisas, né? E a pré-socrática se concentra na busca por uma explicação racional da natureza do mundo e das coisas. Porque antes, Deus fez isso, Zeus veio aqui, aí era Cronos, né? Urano é derrotado por Cronos. Já contei essa história em alguns lugares, aí, alguns alunos já conhecem. Então Urano é derrotado por Cronos, que depois tem os filhos, que é derrotado por Zeus e seus irmãos, e aí veio o Olimpo, e aí tudo criado pelos deuses, tudo de forma mítica, um mito, né? Então eles rompem, eles rejeitam a especulação mitológica. Chega uma hora que eles falam, meu Deus, a gente não quer mais isso. E aí eles vão partir para uma nova forma de explicação do mundo. E eles voltaram para a matemática e a astronomia, no caso a cosmologia. Cosmologia é o estudo do universo, tem até hoje, né? O Stephen Hawking da cadeira de rodas lá, que faleceu um tempo atrás, que tem o filme A Origem de Tudo, A Teoria de Tudo, que é muito bom, recomendo. Ele é um cosmólogo, né? Ele vai e faz cosmologia, ele estuda sobre o universo. E tem grandes teorias sobre tempo, buraco negro, essas coisas todas são muito interessantes. Aqui acabou a primeira parte da aula, pessoal. Eu já volto e eu vou pegar e passar um exemplo de um pré-socrático que eu escolhi para falar mais sobre ele. Olá, pessoal. Já estamos aqui de volta com Tales de Mileto, né? E aí, matéria-prima básica do cosmos. A gente chama de arqué, que é o elemento fundamental do universo, né? E aí, Tales de Mileto, ele, como vocês viram antes, ele falava da água, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? O que ele está querendo nos dizer aí. A partir da observação, Tales deduziu que condições específicas de tempo e não súplicas aos deuses levavam a uma boa colheita. O que quer dizer isso aí? O que esse slide está? É o seguinte, gente. Lembra que eles rompem com o mito? Então se eu, sei lá, fizer um sacrifício de um bode, se eu rezar, eu vou ter uma boa colheita. Tales falou, não tem nada a ver com isso. Ele observou a variação do tempo. Pensem que nessa época era quem falava assim, olha, vai chover, né? Cuidado que vai chover hoje. É como se ele conversasse com os deuses, e as pessoas não entendiam muito bem os sinais do tempo, né? Hoje em dia as mães fazem isso muito bem, né? E tranquilamente. Então Tales de Mileto falou, se eu observar melhor esse tempo, eu acho que eu consigo me relacionar melhor com a natureza, de forma racional, né? Então aí ele começa a trabalhar isso aí. Ele tem um caso que ele faz as contas dele, ele prevê uma super safra de azeitona lá na Grécia, em Mileto. E aí ele pega todas as máquinas de moer azeitona, fazer o azeite, que é o jeito de preservar, né? E aluga todas elas. Quando chega na época da colheita, se você quisesse moer azeitonas, você tinha que alugar as máquinas do Tales de Mileto. Nesse ano ele fez uma fortuna. E quando fala, nossa, os deuses gostam de você, ele falou, não, os deuses não tem nada a ver com isso. Zeus está fora dessa. Essa aí foi a matemática que me ajudou, né? Então ele queria mostrar que de forma racional, analisando o mundo, a gente consegue prever várias coisas. Aí ele vai falar, qual que é a matéria-prima básica do fórum? Aí começa com essa pergunta, da onde vem tudo? O que está em tudo? Né? Aí ele falou assim, que essa matéria deveria ser, né, uma das características dela, algo a partir do qual tudo possa ser formado, né, que está em tudo, que é essencial à vida, né? Se tem vida no universo, lembrem-se, gente, nessa época para os gregos o universo era a Grécia ali, aquela regiãozinha daquele mapa que eu mostrei, né? Eles não falavam de terra planas, é uma coisa do cristianismo, eles falavam de um cosmos cebola, até Aristóteles, mas era uma coisa bem pequena, assim, não se falava muito de outros planetas e buscar vida em outros planetas, né? Capaz de se mover e
capaz de mudar, ou seja, ela tinha que estar em tudo, tinha que ser essencial à vida, capaz de se mover e capaz de mudar. 4 coisas, né? 4 características para ser algo essencial, né, do cosmos. Então, juntando, o que ele observou na natureza que tem essas características? A água. A água, ela vira vapor, vira gelo, ela se transforma, ela se move, né? Ela está sempre nos rios em movimento, de acordo com a gravidade. Ela é essencial à vida, sem beber água a gente não sobrevive, e os animais também. E é algo a partir do qual tudo possa ser formado, né? Ele acha que as coisas... Nós temos água dentro de nós, né? Então é um elemento que está dentro de nós, que faz parte da vida mesmo. Então, Thales deduziu que a matéria... Ele não descobriu, ele deduziu que é água. Ele não descobriu. Nós, hoje, com o avanço que nós temos, a gente está até no colisor de partículas, estamos descobrindo muita coisa. Tem a matéria escura no espaço, que a gente ainda nem sabe o que é. Mas Thales de Mileto, ele não descobriu mas ele foi o primeiro pensador, foi muito importante. Ele buscou respostas racionais, em vez de atribuir os objetos, acontecimentos aos caprichos dos deuses, né? Então ele mudou, quebrou um paradigma, vamos dizer assim. Tales de Mileto, né? É isso aí. Espero que tenham gostado da infame brincadeira, né? Mas Tales de Mileto mitou. A gente brinca, ele rompeu com o mito, né? E aí buscou e começou uma nova filosofia. Espero que vocês tenham gostado. E agora, como uma tarefinha para a semana, eu quero que vocês escolham também, façam uma pequena biografia. Entendeu? Fazer uma pequena biografia de um pré-socrático que vocês tenham gostado. Obrigado e tchau.